boa tarde a todos. Estamos aqui na residência do grande Humberto Moreira, meu amigo. Essa lenda viva do futebol amapáense, cronista esportivo, locutor, narrador, apresentador do Jornal do Amapá. Na época que eu era moleque, na década de 70, eu assistia Humberto e grande André. Vamos aí, qualquer pergunta que você quiser fazer para o Humberto. Aqui está Humberto Moreira. É um privilégio estar na casa do Humberto Moreira aqui. O grande Francelmo Jorge me convidou, eu não pensei duas vezes. É a história viva da TV, do rádio e da música, né? Que ele também foi ele cantou também. O Humberto Moreira tem história no rádio, ele também é cantor, foi no clube foi no Chacrinha. Clube do Guri, na Rádio Difusora, iniciou, né, Humberto? Foi. Sim. E foi no Chacrinha, nos anos 60. Essa história é de 1971. 71, hein? 1971. Eu fui convidado por um jornalista da revista Placar, chamado José Maria de Aquinos, para ir trabalhar em São Paulo. Mas eu não tinha dinheiro suficiente para me deslocar até a capital paulista, eu fiquei no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro encontrei com o Osmar Pontes Holanda, que foi o criador do primeiro Copom da Amazônia. Ele ainda não tinha criado o primeiro Copom, mas eu já o conhecia porque ele trabalhou aqui em Macapá. E aí eu fui trabalhar com ele, fiquei lá durante algum tempo no Rio de Janeiro e aproveitei para tentar cantar no cassino, na buzina do Chacrinha. Infelizmente, no dia que estava marcado para me apresentar lá, houve um contratempo. Aliás, foi um rapaz, um cadeirante, que eles cederam a vaga que eu ia cantar e a vaga também do Juca Medalha, que é um cantor paraense e que estava presente lá, e ele foi lá e cantou Balada número 7 do Garrincha, aquela música que homenageia o Garrincha. Ele ganhou todos os prêmios lá e a gente ficou para outra semana e eu não quis mais voltar. Eu não quis mais voltar lá porque a minha intenção não era ser cantor no Rio de Janeiro, eu queria trabalhar no rádio. Tinha uma promessa de ir para a Rádio Mauá, mas isso não se concretizou e eu encontrei duas pessoas daqui de Macapá, casualmente no Rio, que estavam voltando de carro do Rio para Belém, e eu vim embora com eles e voltei a trabalhar na Rádio Difusora. Na realidade, eu nunca tive muita vontade de sair daqui, nas muitas vezes que me convidaram. Quando eu estava na Rádio Brás era para ser transferido para a Rádio Nacional de Manaus, também não fui. E o Maurício Menezes, que é o danadinho, que era narrador da Globo, também me convidou para ir para o Rio de Janeiro. Colocou lá para o Zé Carlos Araújo que eu poderia encaixar na equipe deles e eu acabei não indo também, porque eu preferi ficar aqui em Macapá. Então, mas a minha relação com a Rádio Difusora é da década de 60, porque em 61 eu fui cantar lá, eu tinha 11 anos de idade, fui cantar na Rádio Difusora, foi a primeira vez que eu pisei na rádio. E fui ficando por lá, né? Entrei para a equipe de cantores lá da rádio, quando foi em 1967, eu fiz um teste para a equipe esportiva e lá fiquei. E eu sou funcionário, mesmo que eu não trabalhe lá na rádio, eu sou o funcionário mais antigo da Rádio Difusora. Eu não estou aposentado não, é que eu não trabalho mesmo. E nesse tempo que o senhor está na rádio, né? Tem como o senhor citar alguns artistas, gente? Roberto Carlos, alguns cantores, né, que vieram, que vocês entrevistaram, foi manchete de jornal, teve todo aquele... Antigamente o governo do estado ele fomentava a cultura aqui no Amapá, né? O governador Janari, eu era criança e ele trazia cantores para se apresentar no Cine Territorial, que é um cinema que tem ali atrás do Barão do Rio Branco. Não funciona mais, mas está lá o espaço que foi o Cine Territorial. Então, o Luiz Gonzaga vivia aqui em Macapá, né, e outros artistas, Nelson Gonçalves, se apresentava aqui, eu era criança, mas depois aí continuou as apresentações de artistas aqui em Macapá, inclusive o Roberto Carlos, que veio 2 vezes aqui, foi entrevistado inclusive pela Cristina Obono na Rádio Difusora e na Rádio Educadora também. Então, muitos artistas durante esse período vieram aqui, não dá nem para enumerar, muita gente. E o senhor é do tempo dos casarões, né? Porque não existe mais os casarões, né? Aqui em Macapá, né?
E aí vinha governadores, né? Parece que mandaram derrubar os casarão. O senhor poderia falar alguma coisa sobre essas... Na realidade, não tem grande coisa assim que a gente possa dizer que foi demolida aqui em Macapá. Eu me lembro que tinha um prédio do lado da igreja de São José, que funcionou primeiro, era uma prefeitura, mas depois que passou de intendência para a prefeitura, funcionou ali do lado da igreja, e é onde a biblioteca funciona, era um prédio antigo que foi demolido. Ali também na Presidente Vargas, naquele perímetro onde fica a banca do Dorimar, da esquina da Cândido Mendes até a São José, também existiam casas muito antigas ali, quando a cidade começou, na própria Cândido Mendes também, mas não foi muita coisa não. A cidade ela foi se modernizando, e as casas, por exemplo, da Cândido Mendes, as casas de comércio, elas pegaram fogo no dia lá. Primeiro do lado esquerdo de quem desce a Cândido Mendes, depois do outro lado. Pegou fogo? Tudo aquele negócio. Foi um incêndio que teve, no caso, né? 2 incêndios. Dos anos 70. Pegou primeiro no lado esquerdo, depois pegou o lado direito e foi levando tudo. Isso aí, na parte do comércio, fez com que os comerciantes começassem a construir em alvenaria as lojas aqui em Macapá, né? Legal. Você quer alguma... Deixa eu ajudar aqui, Pode. perguntar para o Humberto, né, que eu acompanhei ele na TV Amapá. A TV Amapá foi inaugurada em 75, né, Humberto? Em Inataí teve, né? E você não foi um dos primeiros, mas foi o Benedito Andrade, foi o primeiro apresentador, né? Sim. E você foi o segundo. Conte um pouco dessa história. Não, eu entrei na TV para apresentar um programa de esporte, chamado A Bola é Nossa. Porque quando a televisão veio para cá, ela era do governo do estado. O governador Arthur Henning comprou os equipamentos. Na metade do ano de 1974, e em julho, aconteceria a Copa do Mundo da Alemanha, a primeira Copa da Alemanha, que por sinal foi ganha pela Alemanha numa final contra a Holanda. Gerd Müller morreu há algum tempo atrás, era o centroavante da seleção alemã, e eles ganharam... Beckenbauer também estava, né? Surpreendentemente, eles ganharam da Holanda, que a Holanda era o melhor time realmente. Cruyff era o grande do time. E antes da Copa do Mundo, o governador mandou comprar os equipamentos para botar a televisão aqui para a gente assistir os jogos da Copa. Não seria direto. O que ele fez? Ele comprou os equipamentos, instalou lá na Rádio Difusora. Eu já estava lá na Rádio Difusora, comecei lá em 67, e a Copa foi em 74, eu já estava lá, eu chefiava a equipe de esporte. E aí eu fiz um programa lá chamado Operação Esporte, na televisão, durante a Copa do Mundo e tal. Quando acabou a Copa, o governo ficou com aquele negócio na mão sem ter nenhum conhecimento do que fazer com aquilo, né? A gente começou a fazer uns programas lá, mas era o rádio com imagem, não tinha externa, não tinha matérias, era a gente lendo notícia lá, só a cara da gente aparecendo. O Benedito Andrade e eu fazia um programa de esporte e ele fazia o jornal. Quando o Felipe Dal comprou para a Rede Amazônica a televisão, ele pegou a gente e levou para a Rede Amazônica. Eu para apresentar um programa de esporte chamado A Bola é Nossa, e o Benedito Andrade para ser o apresentador do jornal, que era redigido pelo Correia Neto. E aí foi assim que começou a minha participação na televisão. Trabalhei durante 23 anos, eu fui chefe do departamento de jornalismo na minha fase final dentro da televisão. Tive ótimos momentos trabalhando na TV e, sem dúvida alguma, foi um aprendizado muito grande, porque a gente saiu para fazer curso, a gente aprendeu também academicamente a trabalhar com televisão, tanto que me restou assim, uma experiência muito grande com televisão, e se eu voltasse à televisão eu poderia me adaptar tranquilamente hoje, sem problema. E Humberto, pegando o gancho também, a geração sempre foi da Globo ou foi a Bandeirante que ela gerou primeiro aqui? Primeiro foi a Bandeirante. Bandeirante, né? Primeiro a televisão ela era uma televisão só de fita, né?
Vinha de Manaus as fitas da programação e eram exibidas aqui. Não tinha link, não era linkado com nenhuma empresa de fora, nenhuma rede de fora. Era Bandeirantes que tinha em Manaus e eles gravavam lá a programação da Bandeirantes e mandavam gravado para cá, para Macapá. E que passava filmes, shows. O próprio jornal era com 4 dias de atraso que passava. Aí vinha uma novela, tal, era assim. Até que em 1900 e Copa do Mundo da Argentina, 1978, a Copa da Argentina, aí colocaram um link. Aí começou a captar as notícias direto, né? A gente viu a Copa da Argentina, foi a primeira Copa que se viu ao vivo aqui, foi ela, 1978. Aí a televisão saiu ali da Taíde Teve e se estabeleceu onde ela é hoje. 81, né? Foi. Certo. Aí nós viemos também para aí. Legal, e eu lembro dessa época, realmente, muito bacana, né? O Humberto apresentava também o Jornal do Amapá e fazia A Bola é Nossa. O menino Benedito Andrade, ele saiu da televisão, aí eu assumi o lugar dele no jornal e deixei o programa A Bola é Nossa. Até porque a televisão, ela vendeu, pela primeira vez, ela vendeu um espaço para pessoas daqui de Macapá apresentarem lá um programa chamado Nossa Revista, que ficou no lugar da Bola é Nossa. O esporte passou para dentro do jornal também. Essa nossa revista que estava o J. Ney com o Luiz Melo, eles compraram um horário e vieram para a televisão. O João Silva também. Verdade, que era o Câmera Aberta, né, também, né? Depois também Exatamente. Câmera Aberta. É esse programa. Verdade, legal. Bacana. O senhor poderia catalogar assim, porque o Francelmo ele faz um trabalho, né, de resgate também, ele faz uma divulgação também na internet para as pessoas que não sabem, né, tipo, tem a Wikipédia, né, se não me engano, a Wikipédia, aí o Francelmo fez uma descrição da TV Amapá, da TV Equatorial no estado, entendeu? Mas você poderia trazer um pouco, trazer mais informações para nós a respeito? Sobre? Tipo, a primeira TV foi a TV Amapá, Sim. a segunda foi a TV Equatorial, né? E aí a terceira seria... A terceira, no meu cálculo, seria a TV Marco Zero, né? Que era lá no Pacoval, né? A terceira, em 88. A primeira emissora de televisão foi a TV Amapá, depois veio a TV Equatorial do Zé Lito. E depois veio o SBT, que era o Zé Alcolumbre. Até hoje ele era sócio do Manuel Costa nessa época. E eu saí da TV Amapá e fui chefiar o jornalismo do SBT, fiquei lá trabalhando com eles. Aí surgiu TV Tucuju. Porque a gente tinha uma emissora de rádio aqui que era a Rádio Difusora, né? Aí veio a Rádio Educadora. A Educadora veio a Equatorial do Zé Lito. Aí o que aconteceu foi que o Sarney, ele assumiu a presidência da República, e para aqueles acordos políticos que tem, ele começou a dar emissora de televisão e rádio para todo mundo. E aqui encheu. Se você for perguntar quem são as pessoas que são donas de emissoras de televisão e rádio aqui, todas elas pegaram com o Sarney. A 99, a 102, a Rádio 102, ela era a Rádio Nacional FM, que foi a primeira emissora de FM que veio para cá. Eu era diretor da Rádio Nacional. E o superintendente da Amazônia perguntou se não seria bom colocar uma emissora de FM aqui. Eu disse, Aí eles disse, então tu vai para Brasília que a gente vai conversar lá. Eu fui lá, a gente colocou a Rádio Nacional FM. Mas não demorou muito, porque a Rádio Brás, naquela época, quando o Sarney assumiu, ele queria acabar com as emissoras da Rádio Brás da Amazônia justamente
para ficar dando rádio para todo mundo. Foi o que ele fez. Ele pegou a Rádio Nacional e passou para o pessoal dos Borges, em sociedade com o Luiz Melo. E daí começou a encher de rádio. Para todo cara que era político, ele foi dando rádio. Tanto é que hoje você pega, tropeça em emissoras de rádio aqui em Macapá. Foi tudo ele quase que deu. Tudo ele que deu emissora de rádio e televisão também. Vou fazer uma pergunta para o Humberto. Né? Humberto, você que militou, né, milita até hoje, né, no jornalismo, né? A TV Tupi, teve alguma emissora, não sei se é Equatorial, eu já vi falar, que ela gerou a Tupi ou estou enganado? Não, nunca. Que nunca no estado, no território, não teve a geração da Tupi, né? Não teve, né? Essa dúvida também que eu queria perguntar, se teve alguma transmissão da Tupi. Porque eles falam que teve, mas teve. o Humberto já está dizendo que não teve. Não, a Tupi não entrou aqui. Nem... Globo, SBT, até aquela CNT lá do Paraná. Sim, eu lembro do Canal 2. Do Heraldo Trindade, Canal 2. Tem aqui, mas outras emissoras não tem. Sim. A Tupi, porque a Tupi também, quando ela, década de 70 ainda, ela começou a entrar em decadência. Até nós tivemos até a Rede Manchete aqui em Macapá. A Manchete. Que é uma, como é que posso dizer, uma essência da extinta TV Tupi, a Manchete do Bloco, né? Que hoje é Rede TV, faz parte dessa geração da Tupi. Eles compraram os equipamentos, né? Ela já foi, inclusive, mais potente, mais forte. Na época do Judeu lá do Bloco, ela era mais forte. Tinha novela, essas coisas, né? Programas esportivos, jornalismo, mas aí depois que ele morreu, aí caiu em decadência. Acabou sumindo. Verdade. Ela é a Rede TV, né? Sim. Humberto, eu posso mudar um pouco de assunto na questão de reportagem, né? Na TV, né? Tipo, a cobertura do Barco Novo Amapá. Lá sempre tive curiosidade. Uma vez eu vi esse vídeo no YouTube, num Fantástico de 81, se não me engano, lá o helicóptero sobrevoando. Só que eu não encontrei mais esse vídeo, ó, me desperta assim umas curiosidades, entendeu? Tem como o senhor falar alguma coisa sobre essas coberturas jornalísticas? A ela também foi a mesma coisa que a Rádio Difusora, guardou muito pouco, documentou pouco o que a gente fazia. O senhor... Na época eu trabalhava na Rádio Nacional e na TV Amapá. E eu era chefe do departamento de jornalismo da Rádio Nacional. O Paulo Silva era repórter e eu peguei e falei isso, olha, tu vai lá, onde afundou o barco. Era uma hora dessa, mais ou menos, lá em Santana, e estava saindo a embarcação do governo que ia para lá, para o local, para fazer o resgate. Só que ligaram para lá, para ele, para avisar que a mulher dele, a Amélia, estava entrando em trabalho de parto e eu teve que ir. O carro trouxe ele para Macapá e eu entrei na embarcação com a roupa do corpo e fui para lá. Eu fiquei durante 3 dias lá no local, a gente, com o pessoal do Exército e Polícia Militar, mais o doutor Torrinha, mais algumas pessoas, a gente conseguiu resgatar 192 corpos lá no naufrágio. E dentro do barco ele tinha um sistema que a gente não usa mais, não, SSD. Isso linkava com a Rádio Nacional e eu dava as reportagens de lá, diretamente de lá onde estava acontecendo o resgate, durante os 3 dias que fiquei lá. Uma reportagem exclusiva, mas muito traumática, assim. Eu diria que se fosse acontecer tudo de novo, eu não gostaria de ter ido para lá, para aquele lugar. Verdade, porque eu era moleque, 81, e foi uma manchete a nível nacional e mundial. Parou o Brasil, muita tristeza aqui no Amapá. Cara, meu pai era PM na época, estava lá em Santana, rapaz, tristeza total, olha, vou te falar. Eu gosto mais da
da minha, como reportagem, como destaque de reportagem, eu gosto mais da minha cobertura para grandes jogos de futebol, Libertadores, eliminatórias e 2 jogos da final da Copa Toyota no Japão. Essa aí que o Flamengo diz que é campeão mundial é a Copa Toyota. Não era um campeonato mundial ainda. Mas eu não fui quando o Flamengo foi, eu fui quando o Vasco foi. E no outro ano nós fomos de novo com o Palmeiras. Infelizmente nenhum dos 2 clubes ganhou lá. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu vou aproveitar aqui, já que eu da minha área, né, dentro do História do Futebol Amapáense e Copom da Amazônia, vou perguntar aqui para o Humberto Moreira, né? Humberto, você participou de quase todos os copões. Fala pra gente um pouco, Humberto, dessa emoção de você ter participado de quase todos. Como é que era você vivenciar, né, nos estados, né, de Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, o Copom da Amazônia? Era um negócio muito bom, porque na época, o futebol amapaense, a gente podia bater no peito e dizer que tinha bons jogadores, tinha craque de bola jogando. Não é? E a gente não pode dizer a mesma coisa hoje, é muito fraco o futebol aqui. Isso, inclusive, me tira o incentivo de querer ir narrar jogo de futebol, porque eu vou me aborrecer. Eu vi tanto jogador bom jogando, não só amapaense, mas mundialmente. Aí vai transmitir um jogo aqui é uma tristeza. Isso talvez porque a juventude tem outros interesses em comparação ao que havia antigamente, que nós tínhamos poucas opções de divertimento e o futebol era uma delas. Hoje o garoto ele tem tanta opção que ele às vezes nem liga para futebol nem nada. Antigamente não, todas as 4 horas da tarde, garota de 14, 15 anos estava jogando bola. Só podia aparecer craque, não é? Então, o Copom da Amazônia, ele era uma espécie de, eu diria assim, no nosso campeonato mundial aqui da Amazônia, porque reunia as 4 unidades da federação que não tinham de futebol profissional e a gente esperava o mês de setembro. Primeiro foi no mês de setembro, perto do aniversário do território do Amapá, do território de Rondônia, que era também em setembro, junto com Roraima, e depois passou para o mês de julho. Então, foi uma coisa, aliás, é o contrário, começou em julho, aí passou para o mês de setembro. E é uma coisa espetacular, né? Fiz muitos amigos na crônica esportiva, até hoje eu tenho amigos que militam na crônica esportiva desses estados. Tive a oportunidade de ir várias vezes lá, Rondônia, Roraima e Acre. Eu fiquei bastante conhecido também com a minha narração, que as emissoras, por exemplo, do Acre e de Roraima, mandavam me buscar aqui em Macapá para eu transmitir o jogo deles lá. Tinha a Rádio Nacional e eu ia para fazer o jogo lá para eles. Às vezes eu e Paulo Silva, a gente ia, nem transmitia para cá, para Macapá, por exemplo. Juventus e River foi a final de um dos Copons da Amazônia, a gente foi transmitir. Foi para Rio Branco, a gente tinha acabado de chegar de Rio Branco com o time daqui desclassificado. Volta aqui, você vai narrar para a Rádio Nacional de Cruzeiro do Sul e vai narrar para a Rádio Nacional de Roraima. Aí para Rio Branco, depois fomos para Roraima narrar. Então, é um negócio espetacular. Eu gostava muito de ir, até porque a gente sabia que as equipes aqui iam se apresentar bem e para ganhar eles iam ter uma pedreira para ganhar dos nossos times. É verdade, que o Humberto está colocando, né? Na época eu acompanhava o Copom, moleque, né? Ia para o estádio, e quando a sede era aqui em Macapá, que eu acompanho desde, acho que de 84, né, Copom, e realmente era uma festa no Vicente Marques. Rapaz, nem te falo, as arquibancadas lotadas, bandeiras, fomentava a economia desses estados, muito legal. O Copom que foi em Santana, a final, entre Atlético, o Acreano 88, e o trem, É, foi em 88, foi contra o Atlético, verdade.
Legal, É muito bom isso. Verdade, bacana. E deixa eu ajudar aqui também o André aqui. E Humberto, você teve também a oportunidade de transmitir jogos da seleção brasileira, né? Você lembra de algum jogo da seleção brasileira que você transmitiu com o Paulo Silva? Eu fui convidado pela Rádio Difusora de Goiânia. Eu estava transmitindo um jogo no Maracanã. Fui transmitir, esse jogo era Botafogo e Juventude, final da Copa do Brasil. O Botafogo empatou com o Juventude, tinha perdido 2-1 no Rio Grande do Sul e a gente perdeu dentro do Maracanã com 100 mil botafoguenses lá. Estava aí o Paulo Silva. Mas antes eu tinha ido fazer Vasco, Flamengo, eu tinha ido fazer Botafogo, Flamengo também no Maracanã, a gente vivia no Rio. A gente era da Rádio Abras, lá a sede da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A gente era conhecido lá e tal, a gente estava sempre por lá. E aí, uns caras lá de Goiânia, eles estavam transmitindo uma cabine assim do lado. Era um narrador, ele até apareceu no Facebook essa semana, falando que ele estava indo transmitir Guarani e Goiás, em Campinas. Chama-se Ronaí Mendes, feríssimo. Cara, ele estava transmitindo assim. E tinha um comentarista com o nome Washington, que já morreu. Tinha um cara que é deputado também lá de Goiânia, federal, ele era o repórter Carlos Alberto. E eles ficaram prestando atenção em mim. Eu não estava nem sabendo que eles estavam olhando lá para mim. E quando terminou, eles foram lá, eles, pô, você é fera e tal. Nós somos da Rádio Difusora de Goiânia. Aí passado algum tempo, eles ligaram de lá. Se não queres ir integrar a equipe da Rádio Difusora de Goiânia para transmitir a Copa América do Paraguai, eu disse, se vocês quiserem, não tem problema, eu vou sim. E aí eu fui. Falei aqui pro pessoal aí do governo e eles bancaram a nossa ida, eu e o Geraldo Almeida. E nós fomos para Assunção. Depois a gente veio se estabeleceu em Foz do Iguaçu. A gente só ia lá, transmitia e voltava. Aí todos os jogos da seleção brasileira a gente estava transmitindo lá. Seleção na época do Roberto Carlos, Ronaldinho, o Fenômeno, do Júnior Baiano, esses caras todos estavam lá. Mas eu transmiti jogos da seleção brasileira, por exemplo, no Maracanã, um jogo contra a Bolívia que choveu, que o Romário fez um monte de gol lá. E transmiti também no Mineirão, transmiti jogo da seleção brasileira aqui no Mangueirão, transmiti muita coisa da seleção brasileira, né? Muitos jogos importantes. Eu lembro eu acho que foi no Parque do Sabiá, uma coisa assim, a seleção brasileira. Não sei se eu confundi com. Eu acho que o repórter era o Arnaldo Araújo, alguma coisa assim. Não, esse jogo que o Arnaldo estava foi lá no Maranhão. Maranhão, né? Foi no Maranhão que ele estava. Mas aí, quer dizer, eu só não transmiti jogo de futebol no estado de Santa Catarina. Eu nunca fui lá. Mas no Paraná, em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, em Goiás, Pará, essa parte da região norte aqui toda, Maranhão, no Piauí, Ceará. Ceará, transmiti Brasil e Iugoslávia lá no Castelão, com o Rodrigo Silva de repórter. No Rio Grande do Sul, Brasil e Argentina. Transmiti muita coisa da seleção brasileira, muita. No exterior também? No exterior Sim. muito também? O senhor falou do Paraguai, né? Paraguai, no Chile, em Buenos Aires. Tem muitos jogos. Já foi na Europa também? Transmitiu algum jogo? Na Europa não. Ainda não, né? Japão, né? A Copa Toyota, né? No Rio Grande do Sul, muita coisa. Muito legal. Obrigado aí pelo bate-papo, obrigado por nos receber aqui na sua residência aqui, obrigado
ter concedido essa, tipo, uma entrevista, um bate-papo aqui sobre história do futebol, história da TV, história da rádio, a sua história, né, também. Trabalhei em jornal impresso também. Jornal impresso também? Sim, eu fui o redator do Jornal do Dia durante muito tempo. Eu fui o editor de esporte do jornal e eu também tinha uma página com uma matéria especial todo sábado. Eu escrevi na província do Pará durante muito tempo. Eu escrevi aqui no jornal A Gazeta. Trabalhei no jornal A Gazeta durante algum tempo também. Trabalhei na Folha do Amapá durante algum tempo. Não é essa questão de jornalismo, rádio e televisão, eu fiz de tudo, cara. Fiz tudo na minha vida. Eu sou um cara privilegiado, sou satisfeito comigo mesmo do que eu fiz na minha vida. Se fosse para fazer, eu fazia tudo de novo. E você perguntou, né, o André perguntou para mim, o Humberto era cantor? Era cantor, até falei, os cometas, né, Humberto, você começou... Eu canto até hoje, daqui a pouco eu vou estar lá no Araxá. Vai cantar, né? O Vou Vivendo lá, nós estamos numa temporada de 4 anos lá no Araxá. Chegou a gravar algum CD, algum disco, assim? Tem Gravei algum? na época do compacto com os Setentrionais. Setentrionais. Eu participei do primeiro dos Joviais, que era lá na Sérgio Escoteiro, quando eu tinha 16 anos. Aí eu fui para os Cometas. Os Cometas era o supra-sumo. Fiquei lá nos Cometas, depois eu fui para o Milionários lá em Santana, que era o conjunto do Santana Clube. Depois eu vim para os Setentrionais. Depois eu fui para a banda Brindis, tocar nos bares aqui. Aí eu parei uma temporada e tal, mas não posso ficar longe desse negócio, eu me sinto bem. Aí entrei aí para um grupo que eu estou há 7 anos, que é o grupo Vou Vivendo, que a gente toca no Araxá, já estamos tocando lá há 4 anos, uma frequência, olha. Toda 9 horas da noite, dia de sexta-feira, estou lá, daqui a pouco estou lá. Legal. Obrigado, Humberto, te agradeço. E dia 11, viu, Humberto? Tá bom. Vamos estar lá. E você O pessoal fazer o convite aqui, né, para estar no... Que é 30 anos da grande final do primeiro campeonato de profissional do estado do Amapá. O Humberto estava lá pela Rádio Difusor. Ele vai estar lá dia 11. E é aberto ao público? 16 horas, sim. É É aberto ao público. O pessoal pode ir lá. Sim, se até lá não tiver esse negócio de restrições, mas é liberado. Entendeu? Fica liberado. A partir das 16 Pessoal, horas, está de zerão. o pessoal pode ir lá. Narração de Humberto Moreira pela Eu Rádio faço Difusor. programa todo dia, segunda a sexta-feira, jornalismo político. Mas eu não misturo as coisas. Quando eu estou transmitindo um jogo de futebol, eu não meto política pelo meio, isso é outra coisa. Política, né? Beleza, tá aí. Tá bom então. Obrigado. Ok. Valeu aí, pessoal, pelo... um abraço.